acha barato e vai fazer o advogado pagar o preço por lhe atraiçoar. Não há pra onde fugir. Cabo do medo, cabo do medo. A família não sabe pra onde ir. Cabo do medo, cabo do medo. Não há pra onde fugir. Cabo do... E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Guitardo, novamente, mais um vídeo aqui do meu canal. Depois de bastante tempo, voltamos aqui, né? Conseguimos um tempo, Oswaldo Potenza e eu, para fazer a análise de mais um filme, né? Hoje iremos falar a respeito do filme Cabo do Medo, né? Ou Cape Fear, o nome original, né? Para quem não sabe, só consta essa curiosidade antes de eu já passar as primeiras palavras para o Oswaldo. Esse filme, ele é, né, uma releitura, né? É baseado num livro, né, chamado The Executioners, que é de John D. MacDonald. E antes dessa versão, teve também uma outra versão cinematográfica com outro diretor, né, em 1962. Mas dizem, né, quem leu o livro, que nenhuma das versões segue fielmente, daí tiveram que mudar algumas coisas, né, das quais a gente vai comentar mais pra frente quando falar da parte da história, do roteiro, dos personagens e tal, né. Então, é um filme, né, que bastante conhecido também, né, de 1991, direção de Martin Scorsese, com De Niro ali vivenciando um vilão lá icônico, né, e que para muitos aí ainda tem pesadelo com esse vilão aí, mas também para não ficar soltando altos spoilers aí, também já deixo as primeiras impressões com o Oswaldo e também já uma pergunta, né, Oswaldo, quando foi a primeira vez que você tomou conhecimento desse filme e como é que foi? Eu lembro que na época mesmo do lançamento, eu era bem pequeno, mas eu lembro do pessoal mais velho comentando sobre esse filme. Oh, esse filme aí é aterrorizante, né? Como o Guitardo mesmo falou, né? Muita gente falava que tinha pesadelo com ele, mas eu só fui assistir já nos anos 2000, e tanto que para fazer essa análise eu fui reassistir esse filme e eu confesso que já muita coisa já nem lembrava. E com a cabeça que eu tenho hoje, né, eu já tive uma outra leitura do filme, fiz algumas observações aqui. Por exemplo, né, ele me lembra bastante o estilo de montagem de filmes dos anos 60, e eu até cito o próprio Psicose, né? Tem aquele mesmo estilo de montagem, né, aquelas trilhas sonoras, né, aqueles cortes rápidos. E para minha surpresa depois, né, que eu fui dar uma pesquisada aí, que eu fiquei sabendo que teve já uma primeira versão, que aqui no Brasil ele foi nomeado como Círculo do Medo, filme de 1962, então, né, tem todas aquelas características dos filmes dos anos 60, e foi legal porque nesse remake de 91, provavelmente eles mantiveram o mesmo estilo ali, né, de cortes, né, rápidos. E depois eu vou até correr atrás para assistir essa versão de 62. Você já assistiu ela, ou Guitardo, ou não? Oswaldo, eu só vi trechos, né, no YouTube, assim, passagem rápida que o pessoal coloca ali, né, mas nunca vi o original. E sei que tem uma diferença, né, específica no roteiro, que eu não vou falar agora, porque a gente ainda não começou, né, a análise em si dos detalhes da história, mas tem um detalhe em si que muda tudo ali, né, e eu não sei, não lembro agora também se esse detalhe desse Círculo do Medo, que até foi bom você lembrar, eu até me enganei, eu achei que eles tinham mantido o nome igual, mas tem essa diferença na versão em português do Brasil e tal. E nessa versão, tanto essa versão de 62 quanto a de 91, tem uma diferença específica com o personagem aí, que, né, iremos comentar, e que talvez tenha sido uma grande sacada até desse Martin Scorsese, nesse remake, né, ter feito essa mudança, né, porque traz uma outra cara para a história, né, e para as tensões que vão rolar ao longo do filme, né. Eu lembro que a primeira vez que eu vi esse filme já, né, eu era um pouco mais já adulto, né, e já era um filme, quando eu era já adulto, já mais antigo, devia ter uns 15 anos, acho que foi 2005, naquelas madrugadas da Globo, né, que antigamente, né, quem não pegou essa época, a Globo passava filmes na madrugada, né, eram 2 filmes, pelo menos, que passavam, depois só 6 da manhã que ia ter, ou 7 da manhã que ia ter o Jornal Outro Dia, né? Mas hoje tudo mudou, né? Desde um tempo para cá, às 4 da manhã já tem um primeiro jornal xarope lá, mas não vou entrar nesse mérito também, né? Para não desvirtuar. Então eu não vi, mas eu fiquei interessado em ver este filme, assim, né? E realmente fiquei com impacto, e foi interessante isso que você falou, né? Que você mudou a sua percepção, né, do filme depois de ter reassistido.
Você acha que essa percepção também mudou por conta de você, depois, né, quando você viu já adulto, você já tinha visto muitos filmes, né, vários filmes, isso ajudou a moldar a sua nova visão? Exatamente, Guitardo. E sem contar que cada etapa da nossa vida que a gente assiste um determinado filme, a gente tem uma percepção diferente, né? E eu acho que é um filme para adulto mesmo, né? Não que adolescente possa assistir, né? Mas acho que quem é adulto vai entender mais ali, né? O que a história está querendo te transmitir, né? Também ver ali as atualizações, as atuações excepcionais, né, por parte do todo o elenco, né, mas o grande destaque não tem como falar que não foi o Robert De Niro, né, mas tem uma atriz que também tem um grande destaque, que acho que a partir daqui ela foi contratada para diversos outros filmes, que eu destaco um outro também, que é Um Drink para o Inferno, né. Não sei se o Guitarra já assistiu, que fica até a dica aí para quem gostou da atuação da atriz, né, que faz uma adolescente de 15 anos. Ela também fez diversos filmes aí nessa fase aí, né, quando ela ainda era bem jovem, tanto que eu não vi nenhum outro filme dela adulta, né, tanto que eu tive até que dar uma pesquisada para ver como ela tá atualmente. Você chegou a ver algum outro filme dela, Guitarra? Olha, não vi, mas realmente, como você falou, ela está atuando muito bem nesse filme. E fica uma curiosidade sobre essa atriz, quem se interessar também. Eu já vi ela como está hoje em dia, né? Ela, na verdade, fica também outra curiosidade que eu já deixo logo nesse começo, é que quando ela fez esse filme, apesar de ela parecer mais nova ali, né? Não sei se é feito de maquiagem, né? A produção toda do filme, mas na verdade ali, é que ela faz, na verdade, uma adolescente ali, né? No filme, esse é o papel dela. Mas ela já tinha os seus 18 anos, né? Ela já era maior quando ela fez esse filme, né? Então, mas não parece, né? Pelo menos eu até fiquei surpreso quando soube que ela era 18, que eu, tipo, achei que foi tão bem feita ali essa questão de penteado, produção e tudo, que eu realmente comprei a ideia que ela era mais nova ali, né? Que ela tinha uns 15, 14, sei lá, 16, assim, no máximo, né? Que ela era uma estudante do segundo grau ali, né? Nessa história desse filme. E sobre Um Drink no Inferno, eu lembro que tem, se não me engano, a Salma Hayek fez uma participação, um negócio assim. E lembro de umas partes mais também de tensão, assim, mas eu não, como eu não assisti o filme na íntegra, né, só vi uns trechos, meu pai gostava muito, né, na época do VHS e viu esse filme e tal, então só lembro de trechos esporádicos, né, desse filme e tal, não lembro dele num todo, né, então eu não lembro da Juliette Lewis atuando nesse filme. E outra curiosidade também, que eu esqueci de falar, não sei se o Oswaldo sabe também, depois de adulta, além de manter a carreira como atriz, ela montou uma banda de rock, né? E tem uma música lá, cara, que eu não lembro o que é, cara, não sei o que lá, de Vênus lá, não lembro direito o nome da música, que é uma música que até se tornou meio conhecida, assim, né? E eu, quando fui ver, uma vez saí de casa pra ver uma banda aqui de Curitiba tocando uns covers e tal, tocaram a música, aí depois que eu descobri que era a música dessa banda dela. Até esqueci o nome da banda, infelizmente, mas depois qualquer coisa eu coloco ali uma legenda aí, quem quiser pode dar uma consultada também, né? Sabia desse detalhe aí também, Oswaldo? Não sabia. Não sabia, e também é uma surpresa para mim saber que ela tinha 18 anos quando fez esse filme, né? Então, menos mal, porque tem cenas pesadas, né, desse filme, né, que ela acaba atuando. E até pesquisando aqui agora, eu vi que ela foi indicada como melhor atriz coadjuvante para o Oscar de 92 nesse filme. O Robert De Niro também foi indicado, mas acabou não ganhando, os dois não ganharam. Globo de Ouro também foram indicados. Então fizeram realmente um barulho esse filme, né, o Guitarra, nessa época, né? Sim, exatamente, fez barulho e realmente chamou a atenção. Tem muita gente, como você falou ali, né, comentando a respeito, até hoje, né, desse filme aí, né, e tem até uma história que estavam escolhendo aí quem que ia dirigir esse filme, e parecia que o Spielberg estava até sendo cotado, mas quando ele viu ali, teve uma noção mais ou menos do roteiro e tal, aí ele achou que era muito pesado, assim, ele optou por dirigir um outro filme na época lá, que eu não lembro qual que era, assim. Bom, e esse filme, então, para quem não conhece, né, trata ali da história de uma família, né, um pai, uma filha e uma esposa, e de um criminoso chamado Max Cady, né. O pai dessa família era defensor público e hoje é advogado, né. Quem não sabe, só para dar uma diferenciada aí, defensor público é quando a pessoa não tem o dinheiro para pagar um advogado e o Estado fornece lá um advogado do Estado ali, né. Então a pessoa não arca o salário do advogado ali, mas o Estado vai pagando o salário desse advogado. Então ele era defensor público desse Max Cady lá.
E ele, na hora que tinha, e esse Max Cady tinha cometido um crime grave ali, né? Que eu não vou falar assim, né, muito claramente, senão o YouTube fica bravo aqui, né? Mas ele tinha cometido um abuso intrusivo aí contra uma jovem, uma mulher ali, né? E também tinha agressão no meio, né? Pancada e tal. E daí o que acontece? Esse Max Cady, o pai de família aí, né? 14 anos antes, ele era o defensor público dele e tal, desse caso aí do cara que tinha abusado fortemente da mulher ali. E só que tinha um detalhe a respeito da vida anterior dela que podia ou atenuar a pena, não lembro direito, ou fazer ele pagar uma pena alternativa que não seria de 14 anos, ou ele ficaria menos tempo preso, né? E logo seria colocado em liberdade ali, né? E só que aí ele omite de propósito essa conduta dessa vítima para que o cara pague aí, né? Pelos não é nem seus erros, né? Seus crimes mesmo, né? E só que aí vai acontecendo uma série de situações que quando ele vê, o cara já está solto na rua ali e aí começa a tocar o terror ali na família, né, Oswaldo? Isso, você resumiu bem aí, né? Após 14 anos ele reaparece e começa a infernizar não só o antigo advogado dele, como a família. Então, acho que sem dar spoilers é basicamente essa a sinopse, né? Exatamente, Oswaldo. Aí eu acho que até a gente pode começar agora a fazer uma análise aqui, que eu tô lembrando, né? E logo assim, as primeiras cenas, né? Primeiro começa com a menina, com a filha da Juliette Lewis, como se estivesse falando um poema, declamando e falando a respeito do lugar, né? Do Cabo do Medo, que é um lugar geográfico ali, né? Que só vai entender depois a pessoa ali quando chega o filme no final, né? E começa lá mostrando, né, o Max Cady, que é o De Niro ali, né? Já na cadeia ali, fazendo exercício, mostra lá as fotos lá de quem que são os ídolos dele. Tem até uma foto lá do alemão lá da Segunda Guerra lá, falando assim para o YouTube não encher o saco. E tem outras fotos lá, vamos ver que ele tem cheio de tatuagem. Cada tatuagem tem um significado diferente ali, né, Oswaldo? Sim, já vai mostrando ali o perfil desse personagem que vai botar o terror literalmente na família e no próprio ex-advogado dele, né? E conforme o filme vai passando, a gente vai tendo mais detalhes do que aconteceu com esse personagem que é interpretado pelo De Niro durante esses 14 anos. Quando ele entrou lá, né, na cadeia, ele era analfabeto, mas durante esses anos de prisão, ele ficou estudando, né? Aprendeu a ler e foi a fundo ali, né? O cara virou praticamente um especialista em direito, né, Guitarra? Exatamente. Esse é bem um ponto bem abordado no filme. Inclusive, quando vai ter um momento que você está falando do que aconteceu depois desses anos, né? Que ele vai confrontar e ver o ex-advogado na rua, lá no carro, ele comenta ali, né? Que não sabe o que se passa na cadeia, né? O que é ser... Até eles colocaram aqui, eu vi a versão dublada, né? Eles colocaram de uma forma assim meio culta, assim, né? Você não sabe o que é ser mulher na cadeia e tal, dando a entender, né? Que o cara ali levou, pelo crime que ele foi condenado, você sabe, né? Quando é esse crime dessa gravidade ali, não perdoa na cadeia. Lá, né, nos Estados Unidos, por exemplo, também não é diferente, né? E também, logo no começo, já vai sendo apresentado, né, essa família, a esposa, né, o cachorro deles, né, que tem um cachorro ali, que acho que até um cachorro de raça e tal, parece ser, e vai mostrando também um pouco da personalidade dessa jovem, e não sei se o Oswaldo ficou com a mesma impressão que eu, mas parece que desde o começo, assim, nas primeiras cenas lá da Juliette Lewis, já querem dar uma ideia que a filha é como é que eu vou dizer assim, uma pessoa meio fora da realidade, mas não no sentido de uma loucura, assim, sabe? Mas no sentido de meio que vive no mundo da lua, assim, como se ela fosse um pouco alienada, né, Oswaldo? Mas retrata bem a época, né, o Guitarra, dos adolescentes ali, que esse filme é de 1990. As adolescentes dessa época era totalmente diferente das adolescentes de hoje em dia, né? Que hoje você vê aí meninas com uma cabeça totalmente pervertida por causa de tudo que a gente, né, observa pelo mundo aí, né? As inversões de valores, mas nessa época aqui era bem diferente, né? Os pais ali ainda ficavam em cima, né, da educação dos filhos, né? Não tinha toda essa
que hoje chamam de cultura, né? Dessas músicas esdrúxulas, né? Que chega nos ouvidos das crianças, né? Mas não vamos entrar muito a fundo, mas acho que ilustra bem a guitarra, acho que como eram ali as adolescentes dessa época, principalmente de classe média alta, né? Muitas delas ali totalmente inocentes, né? Exatamente, Oswaldo. E é engraçado que logo no começo também, né? Outra coisa que eu lembrei, tem uma cena lá que é o primeiro, entre aspas, confronto, né? Do bandido lá com a família, a família vai lá assistir um filme lá no cinema e depois que... Fica um detalhe, né? Já estamos falando da história, fica para o pessoal entender o contexto, né? Depois que ele saiu da cadeia, ele foi procurar esse advogado e primeiro, ele antes de entrar em contato, mesmo, falar com o cara e tal, ele começa a dar uma stalkeada e seguir o cara em tudo que é lugar. Então ele começa no cinema lá, o cara tá na frente com um charuto lá, uma puta fumaça do cacete. Eu não sei, e teve uma época, né, que quem é mais novo tá assistindo aqui nosso podcast pode não entender também esse contexto, né, mas no Brasil também era assim, que era muito mais liberado o uso do cigarro, né, e eu acho que até do charuto também, em lugares públicos e tal. E acho que ali é o caso também, né? Que o cara lá no charutão, a baita fumaceira do cacete lá, na frente de todo mundo, rindo alto pra cacete. E aí o cara, o advogado, não reconhece que ele tá de costas, né? Pede pro cara maneirar, o cara só ignora, dá uma risada lá, escrota lá e, e meio que expulsa, entre aspas, a família do cinema, né, Oswaldo? Você lembrou bem, Guitarra, o contexto da época aí, né? Era outro mundo, né? Literalmente, né? E isso daí de lugares públicos, poder fumar, né? Era totalmente diferente de como é hoje em dia, né? Porque eu lembro que nessa época aí, começo dos anos 90, foi também o começo das minhas idas ao cinema, né? E eu lembro que, só fazendo um parênteses, os cinemas tinham uns lugares específicos para fumantes, né? Mas era comum, né? Fumar ali dentro do cinema, mas tinha uma área específica, né? Até eu lembro, até no próprio McDonald's, por exemplo, o cara fumando lá, né, o guitarra. Foda, né? Sim, era o consumo da época, tinha muita coisa. Depois que a legislação foi pegando mais pesada e tal, e agora, né, não quero também entrar nesse mérito, mas só, não sei se o Oswaldo também viu esse anúncio, tem pessoal querendo também dizendo que como o cigarro foi banido da publicidade oficial, de não sei o que lá, eles querem também banir o refrigerante, porque o refrigerante tem males lá de açúcar e tal, e tá, a gente sabe que, né, o refrigerante não é hiper saudável, mas estão tendo essa campanha agora. Então, não sei no que isso vai dar, mas é mais um reflexo também de para onde eles querem levar o mundo, sei lá, né? Enfim, mas por enquanto ainda você vê lá no jogo de futebol, na patrocínio da Coca-Cola, de outra coisa, mas não sei se, né, eles vão querer banir isso também, né? E é interessante, né? Porque aí uma outra coisa que eu notei também a respeito do filme é que aí logo depois eles estão saindo da sessão de cinema e mostra meio que é ele com a filha e com a esposa, e eles meio que já dão a entender lá que o casamento, pelo diálogo eu senti isso, né? Que o casamento dele com a esposa tá meio estranho, assim, porque não lembro o que ele fala lá, a filha fala, pô, você deveria ter dado um soco no cara lá, que tava incomodando na frente. E aí ele faz uma brincadeira com a filha e aí a esposa, né, se referindo à profissão dele de advogado, fala, a sua especialidade é enganar os outros. Bem lembrado, né? Aí temos já, né, uma cena ali que a gente já começa a ter uma noção do que vai acontecer, né, durante o filme, né? Ele, quanto que deu aqui, né, que ele vai pagar, né, as bebidas, o sorvete, não lembro agora. Aí a mulher do cara, não, já foi pago. Como já foi pago? Por aquele senhor ali. Puta, aí a câmera já foca, né, no Robert De Niro, né, Guitarra? Exatamente, ele no carro lá, fumando aí, né, passa rápido aí um outro carro, e quando ele vai olhar de novo, o advogado, né, o pai de família lá, não tá mais lá. Mas é interessante que aí já tem um corte também, né, o que é interessante que mostra também que o cara, assim, né, não é tão certinho assim, o cara que eu digo agora, eu tô falando no caso do Sam, né, que é o nome do advogado, né, do Max, né, porque já mostra o cara lá, saindo lá com a menina lá, praticando lá um tênis lá e já sabe, já dá pra perceber lá que eles estão, né? Ele tá meio que chifrando ali a esposa, né? Na real ali, né? E fica claro também que essa mulher aí que ele tá traindo a mulher é uma mulher lá da repartição dele, né, do trabalho dele ali, né? Aproveitando a guitarra do até pra gente conversar sobre isso daí, especificamente desse caso aí da suposta
traição. A impressão que eu tive é que não sei se ficou claro, né? Se ele realmente traía a esposa ou ele estava pensando em trair, né? Você lembra disso daí, Guitardo? Se fica específico que realmente ele traía a esposa ou ele ficou no quase ali? Olha, como você falou, né, Oswaldo? É uma questão de interpretação. Na minha cabeça, eu acho que eles estavam tendo alguma coisa ali, porque quando, né, já dando um pouco de spoiler aí, pessoal, só um aviso aqui também, aproveitando já que eu falei dessa parte, vai ter spoiler aqui, porque já estamos falando da história, então, né, aqui pra frente é só spoiler, assim, então. Mas quando tem aquela parte, né, depois que o De Niro vai procurar essa moça lá, né, também, ela fala, né, que, tipo, que tinha marcado encontro com ela e ele deu um bolo. Mas é bem pensado, né? Ou ele deu o bolo porque realmente ele não queria chifrar a esposa, ou na verdade, ele, né, não queria que a esposa descobrisse o chifre que ele estava dando, porque depois ele tem uma discussão bem áspera, né, com a esposa lá, e ela fica falando, xingando ele lá e tal, ele nega, né, pra esposa ele nega com os pés juntos ali, com as mãos juntas, que não tá tendo nada, mas ela não quer acreditar depois naquela discussão, né, Oswaldo? Então fica aberto para interpretação. A minha interpretação, eu achei que ele pegava ela e que o De Niro estava stalkeando ele, sabia disso, e inclusive vai fazer aquela atrocidade ali mais pra frente, né? Guitarra, isso daí é um outro ponto legal do filme que não deixa claro ali se realmente ele estava traindo a esposa, mas a gente fica com essa dúvida aí, né? Porque não mostra ali, né? Realmente eles têm, né, uma fudelância. Mas, né? Mas pode ser que tenha já rolado, mas não mostrou ali no filme, né? Tanto que o Guitarra também lembrou bem, é uma cena mais pra frente que ele jura ali, né? De pé junto pra esposa, que nunca rolou nada. Mas lógico que ele não ia confessar ali, né? Se tivesse rolado, né? Mas que a mulher lá, a parceira dele de trabalho, estava loucamente apaixonada por ele, isso estava mais do que claro, né, o Guitarra? Exatamente, Oswaldo. E aí fica uma questão também, né? Porque essa briga de família aí mostra que o casamento deles, mesmo que, né, que ele não tenha feito nada com essa moça, assim, né? E a moça quisesse chapuletar com ele ali, que o casamento, que o casamento dele estava meio, sei lá, né, cara? Meio em crise, porque a mulher desconfia do cara, não confia no cara e tal. E fica reclamando lá, depois também, que ele vai sugerir uma viagem, eu não lembro pra onde. Pô, mas ela fala, né? Oh, quando eu quis viajar lá, dia tal, você não queria. Ele fala, não, mas agora dá pra viajar. Na verdade, eu acho que ele já tá querendo escapar desse cara aí, né? E já tem aquela pressão também logo no começo, né, Oswaldo? Que aí o cara já vê ele lá, tira, né? O advogado tá no carro, e de repente o cara surge e já tira a chave do carro e fala, lembra de mim? Não é bem isso que ele fala, né? Aí ele vai falando, o que você quer, não sei o que. Lembra que eu fiquei preso e não sei o que lá, e puta, aí ele fala, mano, passou tanto tempo, não sei o que. E é interessante, né, Oswaldo, que aí quando vai acabar o encontro, que finalmente, primeiro, que tem um lance que ele puxa lá a chave do carro lá pra forçar o cara a ficar ali falando com ele, tendo aquele incômodo ali, né? E depois, quando ele vai embora, ele fala, agora você vai aprender o que quer perder. Só que o cara já tá dando ré com o carro, o que você falou, e o cara já sai andando e toca o dane-se, né, Oswaldo? Essa cena é bem legal, Guitarra, que ele chega lá, né, já intimidando, né, o advogado, mas o cara tem toda uma classe, né, e mostra ali todo um vocabulário até de uma pessoa inteligente, mais malandra ao mesmo tempo, né, que já impõe medo, aí o cara fica sem entender nada, aí ele vai se apresentando, você não lembra, né, de mim, né, eu puxei 14 anos de cadeia, né, você era meu defensor lá, você não fez seu trabalho direito, né? E aí o cara se aprende, meu nome é tal lá, né? Aí que ele vai lembrando, né? Porque imagine, né? Defensor público, quantos casos o cara não defendeu ali, o cara vai lembrar pós 14 anos, mas o cara que puxou cana ali, né? Por 14 anos tava, né? Com esse advogado atravessado na garganta ali, né? Ainda mais que ao decorrer do filme a gente fica sabendo que ele acaba descobrindo que o advogado teve ali uma chance de defendê-lo melhor e acabou escondendo uma informação que poderia ter, no mínimo, diminuído a permanência dele na cadeia, né, Guitarra? Daí, quando ele acaba sabendo disso tudo, aí que ele põe na cabeça que vai botar o terror no antigo advogado dele, né, Guitarra? Oswaldo, e você mencionou bem, a cena aí é tensa, bem construída, o vocabulário dele, como você falou, é bem argumentado, né? Alguém que, como você falou, né? O cara estudou na cadeia, o cara também adquiriu conhecimento e descobriu
exatamente o ponto que na lei ali onde o cara ferrou ele para cumprir a pena toda ali, né? E é curioso que depois também tem uma cena ali que, né, tá ali o advogado com a esposa lá, um rally rola na cama ali, aí é meio que, ainda comentam, né, falta pouquinho já, daqui a pouco é 4 de julho, que não sabe a independência, né, nos Estados Unidos, não sei o que lá e tal, aí eles mandam ver uma chapuletada lá e de repente depois, né, tá estourando, começa a estourar um monte de fogo e tal, lá perto da casa deles, aí o cara vai no banheiro lá, sei lá, vai soltar uma barra na zoeira, mas aí o cara, né, depois da chapuletada, sei lá, vai no banheiro e tal, e tá a mulher lá na cama ali, e sai pra janela e vê, né, o Max Cady, né, o De Niro ali, sentado ali, né, apreciando a visão lá de dentro do quarto dele lá, e enquanto o cara tá sentado em cima do muro da casa ali, estourando um monte de fogo ali, né? Sim, né? Tem alguém ali, né? Porque acho que ele já tinha falado, né, pra esposa dele que ele tinha sido abordado, né, por um ex-cliente dele, né? Aí ele já fica louco, né? O que você tá fazendo aqui? Não, né? Mas aí, ao decorrer do filme, a gente vai vendo ali que o personagem do Robert De Niro, o cara entende realmente de lei, né? Então o cara sabe o que pode ou não fazer e que o que ele tá fazendo está tudo dentro da lei ali, né? Então não tem o que o cara fazer contra ele, né? Que depois ele começa a pedir ajuda lá, né? No escritório de advocacia, né? Explica o caso. O cara apareceu 14 anos depois, tá começando a me ameaçar, né? Mas o cara, mas o que ele te fez, né? Que ele apareceu lá, mas isso daí não é invasão, né? Né, Guitarra? A gente vai vendo ali que o cara é inteligente pra cacete também, né? Exatamente. Inclusive, quando tem um lance aqui que vai acontecer, que eu já vou dar spoiler, porque faz parte dessa sequência que eu tô falando, que ele acaba envenenando ali o cachorro dando um jeito lá do cachorro da família morrer, só que eles não conseguem provar também, né, que foi ele que fez isso e tal, e que a morte foi daquele jeito, uma coisa assim, e aí ele até aparece lá, ele vai com o delegado lá e coloca aquele vidro refletivo, né, que é aquele vidro que só enxerga de um lado, do outro lado a pessoa não consegue te ver, e vê lá o cara lá, pede, né, para pegarem o cara ali como suspeito, mas aí é outra cena bem feita, né, que mostra o cara olhando ali de uma forma meio que desafiante, intimidadora, meio que não adianta o cara, tipo, meio que tá escondido por um vidro, o cara sabe que o ex-advogado tá ali, né? Exatamente, daí já estava tudo planejado, né? Ele sabia, né? Ele já conhecia, né, de lei ali que ele seria chamado ali, mas não tinha prova nenhuma contra ele e ele tinha certeza que atrás do vidro o ex-advogado dele estava lá, né? Então ele ainda fica, né, só encarando ali, amedrontando, né, o Guitardo. Os olhos ali desse personagem impõem, né, medo, né? Tanto que o pôster do filme é os olhos ali, né, do personagem do De Niro, né, Guitardo? Exatamente, né? Exatamente. Bem lembrado. E outra cena que é interessante é que, né, no meio dessa confusão toda ali, tem um momento que é invertido, né? Depois, né? Que aí é o De Niro que tá no carro, aí tá o Sam vê ele ali e vai falar, né? Com o Max, quanto é que você quer pra me deixar em paz? Ele coisa, até não é que é engraçado, mas ele fala de um jeito que depois a contra-argumentação lá do De Niro lá põe o cara no chinelo, por exemplo, o cara ofereceu bosta ali pra ele, né? E ele pega e fala assim, você quer uma reparação, né, em dinheiro e tal? Eu te dou, sei lá, $10.000. Aí o cara vai fazendo todos os cálculos matemáticos, né? Olha, todos os anos que eu fiquei, até se fosse $50.000, não pagaria nada do que eu passei. Aí que ele fala aquilo que eu mencionei antes, né? Você sabe o que se passa na cadeia? Você sabe o que é ser mulher na cadeia? E aí já põe os argumentos no chinelo, né? Só que eu agora, né, relembrando direito, eu falei da cena errada. Na verdade, o advogado tá andando na rua e o outro chega com o carro ali perto dele, e aí que rola esse diálogo aí, né? E aí rola essa argumentação aí que é fenomenal, né? Que você vai pensar ali, fica aparecendo lá que o advogado quis comprar o cara com banana, com migalha, né? Sim, a gente vê a inteligência dele, que ele já vai fazendo os cálculos tudo. E em nenhum momento ali o cara altera a voz, né? O cara só, né, falando ali, argumentando. E a construção desse personagem é muito boa, né, Guitarra? Sim, na hora que fizeram esse roteiro aí, os caras souberam até o que mudar para ficar mais eficiente, né? Que na verdade, uma das diferenças, agora eu já posso falar, que a gente já falou parte da história do outro filme,
né, o Círculo do Medo de 62 para esse, é que esse advogado, na verdade, é o advogado de acusação no filme anterior, né? Então ele que pôs o Max na cadeia. Nesse caso, eles mudaram a situação, né? O advogado de defesa acabou deixando o cara ser preso, né? Então fica uma situação, se você para pra pensar do lado invertido, mais raivosa, né? Porque se o advogado de acusação que consegue ser bom o suficiente para provar tua culpa, né? E você é preso, é uma coisa, né? Você vai ficar brabo e tal, mas quando se é o teu advogado, mesmo que você seja um bandido, você vai ficar puto, né? E nesse caso aí que surge a oportunidade do cara querer se vingar, inclusive tem uma hora ali, né, que ele fala assim, né? Por que você não muda de cidade? Ele fala, não, eu gosto aqui e tal. E aí ele começa também com aqueles esquemas, né, de colocar uns amigos dele lá para tentar intimidar o cara e acaba só se lascando ali, né, Oswaldo? Sim, exatamente. Interessante isso daí, tá? Em relação à versão anterior, eu acho que mudaram para melhor aí nesse caso. Acho que tá aí um bom exemplo de um remake que provavelmente ficou melhor do que o original, né? E realmente, né? E depois ele vai procurar, né, a ajuda ali de um detetive particular, né? Que a gente fica sabendo que ele era um ex-policial, né? E a gente vê ali que é aqueles policial da pesada, né? E começa a investigar como é que chama mesmo, o guitarra do personagem? Max Cady. Isso, Aí, e o cara é tão foda que ele descobre rápido ali, né, que está sendo investigado por esse ex-policial, né, aí ele não faz nada fora da lei, então ele não pode acionar ali a polícia, e tanto que esse ex-policial, em determinado momento do filme, fala, né, pô, se você quiser eu posso contratar uns caras aí para dar uma surra nele para ele te deixar em paz, né, aí a princípio ele, não, você está falando com um advogado, não posso cruzar essa linha, não, né, Guitarra? Exatamente. E tem outra coisa que eu tinha esquecido também, que eu tenho que rememorar, senão eu fiquei falando lá no começo de atrocidade e não deu exemplo, né? Aí tem também, um pouco antes de acontecer tudo isso aí, para botar ainda mais terror lá no cara lá, ele acaba encontrando lá aquela menina lá do trabalho da repartição da advogada que é apaixonada por ele, e aí ela fala, né, pro De Niro, pro Max Cady, e dá pra ver, né, que ela já tá meio bêbada e tal, e ela fala, porra, marquei encontro com o cara deu bolo e agora eu tô aqui. E aí ela fala umas piadas, até uma piada lá meio violenta, lá de dar machadada, não sei o que lá. Aí ele ainda tira um sarro, né? O que você fez? Não sei o que lá. Ele fala, né? Tu tava preso que eu dei 52 machadadas, não lembro direito, marteladas, tá? Um troço assim. E acaba que ele acaba, né, levando a mulher lá para um lugar, acho que para um motel, sei lá para onde é que é, um lugar reservado. E eles vão lá começar realmente a mandar bala ali, né? Só que aí que vem o grande finale que ela não esperava, né? O cara começa a ser violento ali, grita, fala, sua cadela, não sei o que lá, e pega e dá uma mordida que arranca um pedaço da bochecha da mulher lá, e aí, óbvio que o advogado fica sabendo, vai visitar, né, a colega de trabalho lá no hospital, ele pede, né, para ela denunciar lá o cara pelo crime, porque aí finalmente vai conseguir, né, uma prova criminosa do cara, mas aí ela fala que ela não vai fazer nada disso, porque primeiro que ela já é julgada lá na polícia, né, não acreditam lá na versão dela, não vão acreditar na versão dela dos fatos, depois que, mesmo que acreditem, também o caso fica, né, meio fica público para a mulher e ela vai ter que ver as pessoas sei lá, da repartição de trabalho julgando ela como vagabunda, né, alguma coisa assim, né? Sim, exatamente, e retrataram muito bem esse tipo de criminoso, né? Porque esses caras aí que cometem esse tipo de crime, né? Que não precisa nem falar aqui qual que é, né? Esses caras são muito galanteadores, né? O cara tem um poder de conquista ali absurdo, né? Aqui no Brasil tivemos aquele caso daquele canalha do maníaco do parque, né? O cara, só sim. pela lábia ali, o cara conseguia levar as mulheres lá pro meio do mato, lá, né? E esse personagem do Robert De Niro, o cara conquista ali, né, de forma... O cara já sabe, né, tudo que as mulheres ali, no caso, ali, gostam de escutar, né? Então o cara tem todos os macetes ali pra conquistar, né, as mulheres ali, né? E no caso aí, o cara já fez uma leitura ali rápida, né, do que estava acontecendo
com a mulher lá, que ela mesmo já vai se abrindo toda, né? No caso, ele falando que ela estava lá porque estava decepcionada, porque tinha levado um bolo, né? Lógico que ele já sabia de tudo, que ele já estava investigando toda a vida do ex-advogado dele, mas o cara estava lá, né, no momento, o cara, porra, conseguiu lá e levou ela lá no primeiro dia ali, né, que conheceu lá, já levou pra casa dela lá e começou lá, né, a princípio, né, um rally-rola até o cara fazer aquela atrocidade com a moça lá, né, cenas violentas, né. E depois quando o advogado fica sabendo o que aconteceu, ele vai visitá-la lá e ela tá totalmente com a cara quase que desfigurada, né? Com o olho todo roxo e também aborda outra temática interessante, né? Que ela tá do outro lado ali, né? Porque ela sempre estava ali do lado dos advogados, né? Quando chegavam esse tipo de vítima, que o pessoal pelas costas depois ficava tudo tirando sarro, né? E ela não queria passar por isso, né, Guitarra? Porque ela sabia que deve ser foda, né? Pra quem é vítima nesse tipo de crime, né? Ter que ir lá, né? Dar o depoimento. Tá? É complicado, né, Guitarra? Exatamente, e nesse meio tempo aí também acontece outras atrocidades, né? Uma delas, depois, como a gente já mencionou aqui antes, né? Que ele envenenou o cachorro e matou lá o da família. Ele passa lá com o carro lá, a esposa meio que tá voltando para casa ali, tá abrindo o portão lá, tá falando com a filha entra. E aí ele passa lá e fala, ó, aqui ó, a coleira do teu cachorro, e aí a mulher já vê a cara do cara e tal, né? E aí tem meio que uma discussão rápida lá e o cara vaza, mas já naquela intenção de intimidar, né? E aí tem aquele negócio que a gente comentou antes também, né? Que aí ele vai atrás daquele policial lá das antigas e tal, e que dá esse conselho para ele, e ele também começa a querer, né, seguir esse cara aí, e no final ele quer seguido, né, porque o Max Cady paga lá um café lá pro cara lá, e aí ele fala, escuta aqui, meu chapéu, acho bom você sair dessa cidade e tal, e aí de novo, né, só se fode ali, porque ele vai tentar mostrar que tem uma pistola no coldre ali, e ele recebe uma réplica ali que não adianta querer fazer aquilo lá, porque ele sabe dos direitos dele e que ele pode estar na cidade, né? Como você falou, né, Oswaldo? Ele está manjando dos direitos dele e como também o crime lá que ele cometeu lá com a funcionária do outro lá, do advogado, foi um troço que ela não vai dar a queixa, então não pode provar o crime, então por enquanto ele está passando ileso ali por tudo, né, Oswaldo? Não, e outra coisa muito interessante e bem feita aí na construção desse personagem interpretado pelo De Niro é que o cara aparece ali bem vestido, né? O cara com carrão, o cara com charuto, não é um pé rapado ali, né? E o cara não, né? O cara passa ali por um cara até bem de vida, né? Tanto que ao decorrer do filme, quando eles vão puxar ali a capivara do cara, acabam descobrindo que ele herdou, né, uma herança da mãe dele, então por isso que ele tem, né, o dinheiro para comprar carro, né, e herdou uma casa, né, tá? Então o cara ficou bem de vida ali, né, o Guitarra. Exatamente, né? E tem também aquela cena que eu acho que talvez seja o momento de, uma coisa assim, né? Não sei se é auge a palavra, mas um dos momentos aí picos mais altos do filme ali, né, de impacto, que é quando ele descobre lá o telefone da família lá e liga lá e que atende a filha, né, no quarto ali, e ele se faz passar por um professor lá de, sei lá, de literatura, eu acho, uma coisa assim, e ele vai mencionando lá o trecho de um livro que, se eu não me engano, é Trópico de Capricórnio, o nome, que é de um autor que ele escreveu, só fica essa curiosidade cultural, ele escreveu uma trilogia lá de trópicos lá, e tem um lá que é Trópico de Câncer, outro que é de Capricórnio. Ele menciona lá um texto de um desses livros lá, e a menina ouve aquilo, e ele ainda usa uma psicologia, né? Mas o impressionante dessa cena é que ele está fazendo um exercício com barra lá na casa dele, lá, só que ele está de cabeça para baixo, né? E até a câmera vira, né? Muito bem construída essa cena, e ele vai falando para ela, seus pais querem te tratar como... É mais ou menos isso, né? Seus pais querem te tratar como criança, mas eu sei que você já está crescendo e que não... Né, e você quer, não é se rebelar, mas você quer mostrar esse lado e seus pais meio que te abafam, né, entre aspas, né, não é bem essas palavras. Então ele fala para ela, se você quiser uma aula e tal, para debater melhor e tal, não sei o que lá, se encontra comigo ali numa parte ali da escola dela que tem um teatro ali, né, um anfiteatro ali, né. E então essa cena aí é muito impactante, ela fica fazendo umas caras de boca ali no telefone, né, Oswaldo, você lembra?
Sim, é uma das cenas mais marcantes, né? Quando tem um encontro deles ali, né? Nesse tal teatro, bagulho vazio, ele aparece lá, né? E o cara é foda, né? Como eu falei, né? Esses criminosos aí, o cara tem umas lábias fodidas, né? E a menina ali, inocente, de 15 anos, né? No caso ali, a personagem, é uma vítima fácil pra ele, né? E o cara vai falando um monte de coisa ali. O cara é foda, né? Esses caras aí são tipo canalha, mas no caso dele é um canalha 10 vezes mais, né, ainda, né? Vai encurtando a história, né, Guitarra? O cara vai, né, falando, conquistando, e até que chega lá, o cara ainda consegue roubar um beijo dela lá, né, Guitarra? Isso, exatamente. Aí ele continua ainda falando lá, ele até dá uma mencionada nesse livro aí que eu comentei lá, que acho que é do Trópico do Capricórnio. Aí é engraçado, porque, se eu não me engano, um pouco antes de acontecer o beijo, ainda pergunta pra ele, mas você é o cara que tá perseguindo meu pai? Aí ele dá uma... Como o Oswaldo falou, né? Ele usa aquela lábia, né? E é engraçado que aí, logo que ela chega lá e vê ele lá, ele tá meio que dentro de uma casa de boneca lá, só que, na verdade, é um cenário, né? Da peça de teatro que era pra ter lá, mas o teatro tá vazio. E ela fala, bom, mas você tá perseguindo meu pai? Ele dá uma lábia. Ah, lembrei. Quando ela chega, ela fala, ó, não pode ficar fumando maconha aqui no colégio, porque ela tá lá, né, puxando um baseado ali. Até agora lembrei disso aí. Não é engraçado, mas pelo contexto acaba virando uma coisa assim. E aí é engraçado, né, não sei se você ficou com essa coisa meio se só eu que tive essa estranheza, ou se realmente normal ser assim na família, ou se era assim nas famílias, que um momento depois lá, que o pai dela vai confrontar ela, né, e fala lá, o que aconteceu aí, não sei o que lá, né, o que você tá dando risadinha aí, não sei o que lá, e ela meio que percebe lá que ele já entendeu que ela encontrou com ele. Só que quando ele entra no quarto dela, né, ela tá de calcinha ali, e o pai vendo a filha, óbvio que ela tá vestida, né, na parte de cima e tal. Mas eu achei estranho, né, que ela tá à vontade, né, que tá no quarto dela, e o pai entra assim, sei lá, e vê ela assim, né? Ou você achou meio. Né, isso daí passou batido aí pra você, essa cena em si. Não, acho que tem todo um contexto por causa disso daí, né? Dessas cenas aí, né? Que é um bagulho provocante mesmo, né? E a leitura que eu tive é que ela ficou perdidamente apaixonada pelo cara lá, mesmo sabendo que era o cara que tá perseguindo a própria família, né? Mas o cara teve uma lábia fodida ali, né? Sabia todos os problemas que ela tava passando e é foda, né? Esses caras são conquistadores natos, né? Aí sem contar, né, que a menina ali com 15 anos já, né, vai chegando aquela fase lá dos interesses também sexuais, né? Então ela já vai demonstrando ali já. E o pai também, né, vai vendo ali a filha que já tá crescendo, já vê ele com outros olhos, né? Já não é mais uma criança ali, então por isso que ele até fala, pô, se veste direito, né? Não é mais uma menina de 6 anos ali, então tem todo esse contexto ali que a menina meio que já tá sensualizando, né? Puta, aí quando ele vai confrontar a filha, ele tem uma cena muito bem atuada, né, pelos dois ali, né? Que ela fazendo toda aquela cara ali que tá perdidamente apaixonada e até com vontade de dar pro cara, né? Sim. E dando um risadinho, porra, ele fica furioso. O pai, você tá rindo do quê? Puta, passa dos limites ali, a filha fica ainda mais puta com o pai e dá mais razão ainda ao De Niro lá, né, o Guitarra. Exatamente, Oswaldo. E aí entra uma coisa interessante, né, que eu acho que você já tinha mencionado antes ali, que é uma hora lá que ele não quer cruzar aquela linha tênue, né, porque ele é advogado e tal, de chegar a ter que apelar para violência, né. Mas quando ele, por causa dessa cena aí que a gente tava comentando, ele entende lá que o cara lá viu a filha dele lá e provavelmente, né, fez alguma coisa lá com ela. Aí ele fala, não, eu quero agora os caras lá metendo pau no cara. Só que antes disso, né, tem uma cagada que ele faz, né? Isso, a gente não pode deixar de falar dessa parte. Que ele vai lá confrontar o cara, que o cara tá sentado no restaurante, uma coisa assim. Ele fala, sai aí da minha vista, porque se você me vê, não sei o que lá. Aí ele fala ainda, mas você tá me ameaçando, advogado? O cara é irônico ainda, né? Puta que pariu. Ele fala, esteja avisado que saia da minha frente, não sei o que lá. Não, ele deixa claro, não, sim, isso é uma ameaça mesmo, né? Não mexa com a minha família, né? Senão você vai sofrer as consequências. Mais ou menos isso daí, né, Guitarra? Exatamente. E aí, logo na sequência, você pensa, né? Nossa, agora o cara vai se dar mal, né? Aí o cara tem 3 caras, assim, parrudo, né? Contratado lá pelo advogado pra dar um pau no cara. Esse cara chega
um pedaço de pau, e tal. E o cara começa, no princípio, começa até levando um cacete, mano, né? Começa a apanhar pra caralho. Só que aí chega uma hora lá que ele pega, acho que o pedaço de pau lá e vira o jogo e bate em um, o outro já levanta do chão e já toma um cacete lá e tal. E o advogado lá vendo tudo atrás de sei lá, de uma lixeira lá, Isso, grande lá, e espiando, né, a treta acontecendo, e aí ele vai tentar meio que sair fora, fininho, assim, quando vê que já ferrou tudo, né, que o cara virou o jogo, ele vai tentar fugir ali e tal, só que ele deixa cair, sei lá, uma porcaria no chão lá, faz barulho, e o cara percebe, né? Vai falar, advogado, você está aí? E o cara lá se borrando de medo ali, né? Essa cena é uma das melhores também do filme, o Guitarra. Pô, a gente fica tenso ali também. Imagina o cagaço do advogado lá, né? Porra, vendo o cara virar o jogo de 3 brutamontes lá e ainda põe os caras nocauteado no chão. E o cara só mexendo com o psicológico, né? Ah, advogado, eu sei que você está aí, né? Aí ele fica lá, né? Tentando se esconder, aí, e mesmo assim ele ainda não vai em cima do advogado. Ah, isso daí não importa, né? Putz, aí tem a cena genial lá depois, né? Que ele vê que, porra, fudeu lá. Ele vai tentar contratar um melhor advogado lá, né? Desses tipo de caso lá. Aí o cara fala, ah, me desculpe, mas não vou poder aceitar. Ah, mas por quê, né? Porque o personagem lá, eu esqueci, diz que é Max, né? Ah, eu já fui contratado por ele. Puta que... Fudeu, né? Não, e pior é a sequência aí, né, depois, né? Que ele mostra a audiência que tá acontecendo lá, né? E aí inverte o caso, né? Que aí o juiz, né, vendo o cara todo estourado, todo arrebentado das porradas que levou, e o cara ainda eles avacalharam, né? Porque o cara pega e meteu um monte de. Ele ganhou a briga e tal, meteu um monte de curativo na cara, tá como se tivesse com o braço quebrado, ele nem sabe. Aí ele fica o olho todo roxo. Né? Ele fica na dúvida dessa parte aí, se realmente que tá com o braço suado, ele já fez assim para o advogado receber uma condenação, uma pena ainda maior, né? Ele fala, então você está aí proibido de se aproximar do Sr. Max. Não, Max e além disso, Guitarra, ele tinha gravado aquela ameaça num gravador lá de áudio, né? Ainda mostrou lá pro juiz, né? O advogado falando, ah, sim, eu estou te ameaçando, né? Aí aparece o cara todo quebrado e o advogado fodão lá, tá vendo? Né? Ele cumpriu a promessa, né? Quase matou, né, o meu cliente, né? Sim, aí o advogado ainda fala que vai pedir não sei mais que tipo de punição, não lembro o que ele fala. Ah, pra ser expulso da OAB, né? Isso, exatamente, é o cara lá que ele queria contratar e ainda botando no rabo dele. É foda. E aí vem uma parte, né, que aí a gente começa a caminhar para as partes finais do filme, né? Que eles vão tentar primeiro fazer uma simulação lá, como se o Max tivesse viajado lá, saído da cidade, viajado de avião. Não, desculpa te interromper, Guitarra, mas teve um diálogo antes lá com aquele ex-policial que os caras, pô, o que a gente vai fazer agora, né? Aí ele teve essa ideia lá, né? Pô, acho que a única maneira é atraí-lo para sua residência e que aí você vai poder matá-lo e alegar legítima defesa, né? Ah, mas como que a gente vai fazer isso? Aí ele tem ideia, né? Ah, então finge que você vai viajar, né? Pra que ele, tendo só você fora de casa, acho que ele vai entrar lá na sua casa, né? Para atacar a sua esposa e sua filha, né? O Guitarra. Isso, exatamente. E aí, inclusive, quando ele vai fazer isso, quando eles vão elaborar esse plano, como né, o cara meio que já é stalker do cara já faz tempo, né? Aí ele tenta dar esse migué, vai até o aeroporto lá com a família, só que aí depois o cara ainda vai, né? Ele consegue falar com acho que uma informação confidencial lá com uma comissária de bordo. Não é comissária de bordo porque é no aeroporto, não é dentro do avião. Mas é alguém ali que trabalha ali, tem as informações privilegiadas. Ele dá uma desculpa lá, que tem um familiar que não sei o que lá. Dá daquela história de coitado, né? E a mulher lá acaba revelando lá, um negócio, uma informação confidencial que não podia revelar ali, né? E aí acontece uma situação, né, Oswaldo? Que aí eles vão começar a montar, chama também esse policial que estava falando com ele para participar também do plano de pegar o cara. Então vai tentar amarrar barbante toda a casa lá, se fechar a janela ali, faz um movimento no fio, e aí você percebe que vai bater a porta e não sei o que lá, todo um esquema engenhoso lá para pegar o cara e não sei o que lá. E, né, e já dando um spoiler, que aí, né, a família lá vai tentar dormir lá, mas já acorda tudo assombrada e tal. E de repente tem uma das cenas lá que aí o Oswaldo vai me dizer qual foi a impressão dele, mas é o único momento aí que eu pensei, não, aí
Aí você forçou a barra, né? Tipo, no acontecimento. Que eles estão ali e esse policial, pra quem não entendeu, né, tá guardando a casa junto com essas armadilhas que ele botou e ele tá acordado ali, vendo se o cara vai aparecer ali ou não, né? Naquela noite. E tal. Então ele tá ali e a família foi dormir e tal, foi tentar dormir e tal. Aí ele vai pra cozinha lá, fala com a empregada lá, a mulher dá a impressão, a gente só vê de costas, assim, né? Ou meio borrada, no fundo da cena lá, dá a impressão lá que, né, que ela tá fazendo um chata, sei lá. Aí ele fala, lembrei. Ela fala, não conseguiu dormir, dona, sei lá que, esqueci o nome da mulher, que é a empregada da casa, né? Que tá lá, supostamente. Não sei se ela dá uma resmungada, não fala nada, não lembro mais. Ela chega essa hora, não sei o que lá, vai falar um negócio. Aí quando vai ver, na verdade, a empregada é esse Max lá com uma roupa de mulher, lá com uma peruca, com o cabelo amarrado. Eu falei, não, isso aí eu achei, assim, como impacto, né? Esqueci de falar. Ele tá com uma roupa de mulher, chega por trás lá, amarra o próprio barbante do cara lá, enforca ele e mata o cara lá. E, tipo, não é com o barbante de amarra, não. Ele tenta sufocar o cara, mas acaba matando o cara com o próprio revólver dele mesmo, né, Oswaldo? O que você achou dessa cena aí? Você achou que... Eu sei que ela é boa, assim, no sentido de impacto, né? Que você não tá esperando aquilo. Mas achei meio, por outro lado, assim, meio, não, isso aí não é possível, cara, não, né? Sei lá, o que você achou? Mas eu gostei, cara, disso daí. Foi surpresa, porque aí o cara, né, já tá num outro patamar de vilão, né? O cara tem cada ideia fenomenal ali, né? O cara depois até se disfarça de mulher. E é até engraçado, assim, né? A caracterização, né? Com o cabelo amarrado pra trás, lá, né? Com aquelas roupas de tiazona lá, né? Enforcar o cara lá. Aí tem essa cena, né? Que o cara vai tentar puxar a arma lá, mas com a própria arma do cara acaba matando, né? Puta, meu. Então o cara, pô, consegue escapar de tudo lá, né? Mas é que ele vai tentar ver lá o que aconteceu, ele chamando o cara, que ele escuta, né, o barulho de tiro, ele, puta, né? Fica na expectativa que o policial tivesse conseguido matar, né, o Max lá, né? Puta, mas é que ele vai ver lá, puta, o cara já morto lá no chão e o cara ainda escorrega no sangue do cara lá, né? E cara... Imagina o desespero, né, cara? Numa situação dessa daí, né? Exato. Não, e inclusive um pouco antes de rolar essa tentativa de armadilha pro cara, né, acho que no mesmo dia, na mesma tarde, na mesma manhã lá, mostra ainda essa empregada da família, né, que ele se disfarçou dela, e com a filha do casal, né, a filha do Senna ali, né. E aí, quando vai ver, assim, ele continua stalkeando e deixou lá um outro livro daquele autor, mesmo autor lá do Trópico lá, embaixo da lixeira, e a menina já pega, assim, escondido lá com uma cara de... uma cara de iludida, uma cara de felícia lá, uma cara meio de bestariona ali e esconde o livro lá embaixo da blusa. E aí depois vai ter tudo isso que o Oswaldo e eu mencionamos. E aí chega aquele ponto, né, Oswaldo? Que aí ele percebe, né, que do jeito que tá, a saída é tentar fugir ali e vai tentar sair de lá, né, fazer alguma coisa. E aí que eles vão, né, pro lugar lá, que aí vai fazer sentido, que se chama Cabo do Medo, que é uma região geográfica ali onde passa, né, uma ilha fluvial lá, que passa os barcos e tal, não sei o que lá, que vai tentar ancorar por lá. Só que, né, Oswaldo, que ele não estava esperando é que essa eu achei foda, não. É que quando ele sai com o carro ali com a família lá, o cara tá embaixo do carro, tá indo junto ali, né? Essa daí foi foda, né? Oh, não, é estilo foi... 007 o cara ali, né? É engraçado que quando eles chegam lá, ele vai sair, tem uma velhinha assim, né, olhando, e ele sai debaixo do carro e entra no banheiro lá, né, e vai se trocar lá, né. Exatamente. Bom, aí eles chegam ali, né, ele com a família lá, chega no Cabo do Medo, não lembro se o barco é dele, se ele aluga, o que é, mas ele pega lá, tipo, um barco lá que tem pelo menos, não é um barquinho, como eu vou dizer assim, não aqueles barquinhos de pescador, assim, meio meia boca, assim, é um barco meio, que não é aquela puta lancha de luxo, assim, mas é um barco bem estruturado, né, que tem uma fechada, assim, né, tem um compartimento interno, tem uma parte de fora ali e tal, né, tem até uma parte ali também do compartimento que desce de um andar e tal, né, para mantimento, esse negócio assim, é um barco até bonzinho, assim, não é muito grande, mas é um barco de respeito lá, que ele pega de luxo, lá e tal, né, cara? De luxo. Isso, exatamente.
E ele vai lá e tal, e até se eu não me engano, eles param ali e tal, pra tentar escapar do cara, e ele ancora ali num lugar ali, né? Que eu acho que ainda era meio raso ali, né? Mas o cara lá alcança o barco lá e acaba, não sei se. A primeira vez que eu vi o filme eu não tinha percebido isso. Mas ele acaba até tirando o barco lá. Não lembro como é que ele faz, se ele parte a corrente, se ele corta a corda. Ah, lembrei, acho que é um canivete, ele pega e corta a corda e deixa o barco à deriva ali, né? Isso. Aí chegamos ao ápice mesmo, né, Gaetano? Porque aí já começa a cair também uma chuva do cacete, uma tempestade, uma ventania, o cenário ali para deixar um clima ainda mais aterrorizante, né? Até que o advogado, fiquem tranquilos, eu vou lá fora ver o que tá acontecendo, porque começou a balançar pra caraca lá, né, por causa da chuva, né? Pô, até pra surpresa, o cara aparece lá, já consegue mobilizar o advogado, amarra o cara e ele entra lá, né? Aí a esposa do cara lá fica desesperada. Ele estava armado, cadê o meu marido? É essa arma aqui que ele estava. E já mostra que ele tinha conseguido desarmar, né, o marido dela lá, né? Putz, aí a gente já começa a ver o pior lá. E o cara mesmo assim dá galanteador, né? Ainda paquerando a filha do cara, né, Guitana? Exatamente. Ele começa lá, fala com ela, né, com a filha lá. Ele ainda pergunta pra ela, né, você leu lá o livro lá que eu deixei lá, não sei o que lá, você fez a sua lição de casa, não sei o que lá, e comentando. É a mulher desesperada também, né, e querendo, ele dando a entender lá que quer dar uma chapuletada ali e tal, a força e tal. Daí ele fala que não, mas ia ser muito simples, não sei o que lá, que o ideal seria que fosse com a filha lá e tal, e aí ele vai querer a menina lá, só que na hora que ele tá ali meio que falando com a mãe e ameaçando e tal, aí a menina, né, você até aquele momento você pensa, nossa, mas que menina, como o Oswaldo falou, né, que menininha bobinha, menina, né, sem experiência de nada, né, e tal, ela pega e mete lá, eles estavam fervendo, eles estavam na parte lá do bar que estavam antes, né? Estavam esquentando alguma coisa, né? Então ela pega e já joga lá uma panela, acho, um negócio lá de água quente na cara do cara lá, e a cara do cara fica toda fodida, toda queimada. Né? Aí ele fala, você pensa que você quer me servir algo quente aqui pra mim? Aí ele começa a deixar derreter uma vela, eu acho, um negócio lá, e vê que a cera quente não faz efeito nenhum na mão dele, ele fala que ele adquiriu resistência, ficou forte na cadeia, uma coisa assim, né, Oswaldo? Sim, exatamente. Aí é mais uma cena que vai mostrando a periculosidade dele, né? Você acha que isso daí vai me causar alguma coisa? Já passei por muitas coisas piores na cadeia. Acho que é um sinalizador, né, que ele acende lá e começa a cair também lá, um bagulho de vela lá, queimando a mão dele, o cara, né, aguentando a dor e não sentindo praticamente nada, né? Bom, aí, resumindo um pouco, né? Ele pega a filha do cara lá, joga ela lá embaixo, agora você vai esperar aqui, né? E começa, né, tirar a roupa da esposa do cara e fazendo o cara assistir lá, né, Gaetano? Exatamente, e aí também dá umas porradas no cara lá, uns tapas lá, dá um chute na cara, você vai ver, não sei o que lá, advogado, a culpa é sua, advogado vai falando, ele meio que quer que o cara admita que é culpado do negócio lá, do crime lá, que ele deixou o cara ser preso ainda, né, tá com isso, e aí vai tendo esse momento lá, aí de repente a filha, não lembro agora direito o que acontece, mas a filha sai do compartimento que estava presa lá embaixo, e ela tava procurando alguma coisa lá embaixo, né? A gente vê que ela tava procurando alguma coisa lá embaixo. Aí, de repente, no momento ali que ela consegue ali se desvencilhar e tal, e sair pra fora e tal, ela pega, acho que um maçarico, um negócio ali, e mete fogo na cara dele, né? Um troço assim com aquele maçarico, né? Pelo que eu lembro, a guitarra dele, ele mesmo que tira ela lá de baixo, que ele fica mais puto ainda, lá, agora não lembro o que aconteceu. Agora vocês vão ver o que vai acontecer com a filha de vocês, e puxa ela, põe em cima lá da mesa, né? Isso. E abusar dela ali, né? Na frente do próprio pai e da mãe, né? E a mãe ainda tem, não faça isso com ela, né? Ainda tenta jogar lá, né? Um charme no cara pra tentar, não, desde que você começou a perseguir, né? Eu comecei a sentir alguma coisa por você, né? Então faça o que você queira fazer comigo e tal, né? E ele fica lá só olhando lá, né? E acho que ele vai curtindo ali, né? Por algum momento.
Até que a filha do cara acho que joga tipo algo inflamável ali, né? Porque acho que ele vai acender um charuto e ela joga, né? Acho que um líquido inflamado e queima a cara do cara todo. O cara, aí ele, a cabeça do cara começa a pegar fogo lá e ele mesmo se joga, né, no mar para tentar apagar, né, Guitarra? Exato, e aí vai começando a ter aquelas outras que aquela atenção vai ainda aumentando agora nesse clímax do final, né? Que aí depois acontece isso, aí elas soltam, né? O cara lá da algema, lá do negócio que o cara tinha prendido ele. Aí o advogado fica solto ali. E antes que eles começarem a se confrontar e cair na porrada e tal, o barco também já tá totalmente à deriva, né? Como a gente já tinha falado, tá aquela tempestade grande lá. Aí o barco ele passa até por cima de umas rochas lá e rasga tudo lá. Só que antes disso o barco ele ainda vai tendo enfrentando umas tempestuosidades e os caras brigando ali, caindo numa porrada ali. E mesmo depois quando o barco ele é destruído, né? Que ele passa ali em cima de uma rocha, lá, um negócio ali que rasga todo lá o barco lá e uma cena muito bem feita, inclusive, né? Vai salientar isso. E sim. Aí eles continuam se pegando na porrada ali e tal, e fica naquela tensão, porque não tem, pelo menos aparentemente naquele momento ali, não tem um vencedor e perdedor, que os dois ali estão se confrontando ali, até que chega uma hora ali que o advogado vai querer, acho que esmagar a cabeça dele com uma pedra lá, só que quando vai ver, o mar puxou o cara lá pro fundo mesmo. Sim, só um detalhe aí, Guitarra, que você esqueceu de mencionar, que eu acho que também causou todo um impacto ali em cena, que quando ele se jogou lá, né, no mar, lá para tentar apagar, né, a gente fica naquela tensão se o cara tinha morrido ou não, né, mas aí daqui a pouco ele ressurge lá com a cara toda queimada lá, né, parecendo um Fred Krueger lá, cabeludo. Aí a gente fica com aquela, né, presa, caralho, o cara não morre, né, o cara. Aí tem todo esse embate, né, que o Guitardo relembrou aí pra gente, até que chega essa cena, né, que o Guitardo tinha mencionado lá, que já, né, os dois lados já estão indo pro tudo ou nada, né, pra um tentar matar o outro, né, aí consegue quase que esmagar a cabeça do cara, né, e deixa ele preso lá, né, Guitardo. Isso, exatamente, tem isso, que ele prende lá, não lembro se é a perna ou a mão do cara lá numa corrente, numa pedra, um negócio assim, que aí mesmo ele, lembrei, acho que era numa parte do barco lá que ficou flutuando no mar ali ainda, e ele deixou preso ali o bandido, né, numa algema, e aí quando ele foi tentar jogar a pedra para acabar com o cara de uma vez, o mar foi levando ele lá para trás, né? A maré foi levando, só que ele tá, como o Oswaldo mencionou aqui, ele tá preso ali, né? Ele tá preso numa parte do barco ali, e aí então a maré tá levando ele de qualquer jeito, né? Porque ele tá... E nisso, antes, né, de acontecer qualquer coisa, ele começa lá, dá uma de... Desculpa, até a referência, ele dá uma de pastor mirim lá e começa a falar em línguas, né? Começa umas línguas estranhas lá. E aí quando vê, você só vê que o cara tá submergindo ali e até que ele afunda de vez, né? Ele é submerso ali no fundo do mar, né? Sim, uma cena muito bem filmada ali, que a câmera vai fechando ali no rosto dele e vai focando nos olhos ali, que vai sendo encoberto pela água ali, né? A gente fica naquela tensão, pô, será que agora o cara vai realmente morrer ou o cara vai ressurgir ali, né? Mas dá a entender que realmente o cara... foi para outra dimensão, né, Guitarra? E o final mesmo, né? Depois que acontece isso, tem um epílogo, né? O Max lá ficou. O Max não, o advogado ficou olhando lá com a cara de bunda lá. O cara ir sumindo no mar lá. E aí tem um epílogo com a voz da filha, né? Falando, de vez em quando ainda sonho com ele, mas não sei o que lá. Eu não posso deixar. Não é que tem que superar. Ela fala um troço lá meio que poético lá, que meio que dá um fecho na história, assim, né? Mas ela fala lá que continua tendo pesadelo com ele, não sei o quê, e meio que aí acaba e sobe os letreiros, né, Oswaldo? Exatamente. E então aí já fica aí, antes de concluir a gente aqui também, o que no final, qual que é a sua concepção, Oswaldo? O que você achou do filme em si, no geral, na questão, não só dos personagens, mas na questão da construção narrativa, aí, das escolhas, né, do diretor de câmera, como você estava mencionando, né, de câmera, de cena, aí, o que você achou no geral?
Olha, é um filme que não tem como eu não dar nota 10, eu não achei defeito nenhum, muito pelo contrário, acho que tudo está muito bem feito, né? Tanto a fotografia, né, o jeito deles filmarem as cenas, as atuações, nem se fala, muito boa, o elenco também, todos estão muito bem nos seus respectivos papéis, e é uma história que te prende ali, né, do começo ao fim, é um puta filme de suspense com umas pitadas até de terror, né? Tanto que quem gostou desse Cabo do Medo, aí eu também recomendo aí, para quem ainda não assistiu, um outro clássico que tem bem essa mesma pegada, que é o Psicose, né? Mas eu recomendo assistir o filme original, né? Apesar de que teve um remake também ali nos anos 90, né? Apesar de até ser legal, né? Que ele tenta respeitar o filme original, mas eu ainda recomendo o filme original por causa da atuação do vilão ali, né? Que eu acho que a atuação do vilão ali no remake não ficou tão boa como a do original, né? Então, até pro próprio Guitarra, já fica até minha pergunta. Você já assistiu, Guitarra, desse Psicose original? Não, eu só ouvi falar, né, bastante, mas agora que você deu essa dica aí, eu acho que eu vou ir atrás. Inclusive, na hora que você falou, na verdade, eu confundi e na minha cabeça veio a imagem do Exorcista, né? Aquele filme que não sabe, que tem aquele efeito especial lá que aterroriza muita gente lá, que a menina lá começa a vomitar e começa a rodar a cabeça e tal, quando o padre tá lá, se não me engano, eu não vi o filme, né, mas tem a cena que é famosa dele no quarto, mas é Psicose esse que você falou, né, então eu vou, e pelo que você tá falando, foi feito um remake também, né, mas eu vou ver essa versão original aí que você tá recomendando. É um puta filme, Guitarra, disso daí. Já fica até meu convite para depois a gente fazer uma análise no meu canal desse Psicose. Ah, excelente, não, vou assistir sim, estarei vendo. E já eu achei também, eu achei o filme muito bom, né, muito bem feito ali na premissa. Achei que, como você mencionou antes, né, Oswaldo, que foi uma boa sacada de se mudarem a posição do advogado e fazer ele ser o advogado de defesa para gerar todo esse clima de desconforto também, né, não só o pânico, mas todo o desconforto lá e de você ver também que aí o cara consegue até, por causa disso, né, ele ser um advogado de defesa ali, um defensor de defesa dele, o cara até na argumentação, o cara já dobra o cara ali, faz o cara parecer um palhaço, assim, no sentido né, de um cara pequeno, que isso era uma coisa que eu percebi, né, eu não assisti a versão original do filme, mas que eles não queriam fazer também que o ex-advogado lá do cara, que ele fosse um cara, como é que eu vou dizer assim, um cara perfeito, assim, no sentido de 100% do bem, né? Então, por isso eles deixam essas questões meio nebulosas, né? Ah, será que ele traiu lá a esposa ou não, né? Sim. Ah, por que ele, né, recorre a certos métodos, enquanto que parece que na versão essa de 62 é totalmente diferente o cara, né? O advogado é um cara 100% bom, assim. Aquela coisa mais que tem em alguns filmes, né? Em algumas histórias, algumas fábulas também infantis e contos de fadas, né? Daquela coisa maniqueísta, né? Do vilão lá é a bruxa, e o cara só o cara que é herói é perfeito, não tem uma pisada de bola, né? Ali, pelo menos eles fizeram isso, né? Fizeram o cara também ser o cara meio errático. A própria esposa também, você fica vendo a discussão que ela tem com o marido, fica a impressão que é uma mulher que, não vou dizer que não problemática, né? Mas é uma mulher que também que tem suas questões, né, e tal. E eu acho que também, como você mencionou ali, a filha, né, a Juliette Lewis, ela faz bem esse papel aí, né, da menina inocente, menina que se deixa ludibriar pelo vilão e tal, e é realmente impactante, né? Então, nem se fala o De Niro, né, que parece que, só fica de curiosidade final, ele pediu lá pro dentista, lá, pagou $5 mil pro cara dar uma serrada no dente dele, vamos dar uma estragada no dente dele pra ele parecer mais ameaçador nesse filme, né, e depois, ele que já tinha, né, publicado o filme, que já estava no cinema e tal, para consertar ele gastou mais 20 mil para voltar o dente normal ali. Então, realmente, também dou minha nota 10, eu acho que foi uma boa pedida e é um filme impactante, né? Um filme que eu tenho comigo agora. Eu sempre pra cá, como a gente tá nessa era digital, né? Eu tenho os filmes ali digitalizados ali, né? Então eu tenho comigo algumas cópias. Esse filme é um dos que eu tenho comigo já há alguns anos já. Ah, um outro comentário aí, Guitarra, que eu lembrei aí que eu acho interessante, acho que você vai concordar comigo, né? Pô, mas a filha dele, acho que realmente foi quem salvou ali, né? Porque, pô, o advogado é uma bosta também, né? O cara não fez porra nenhuma ali, sendo capturado, né? A esposa do cara também, e no final quem teve mais atitude ali, salvou ali, foi a própria filha, né? Primeiro tentou ali, né, jogar água quente lá, não surtiu efeito, mas depois ela teve uma outra ideia, né, de pegar ali
algo inflamável e na oportunidade que ela teve, conseguiu jogar no cara lá e botou o cara todo fudido lá com a cara e não conseguiu. Se não fosse ela ali, já era, né, Gaetano? Exatamente, né? Não sei se também, se por um lado, eles querem mostrar que, como esse trauma aí que ela tava passando aí fez ela, como é que eu vou dizer, amadurecer, ou como Isso, é. ela viu que tinha que virar a mesa, sei lá, algo assim, né? E ela realmente, ela que você observou bem. Eu também fiquei com essa impressão, só que não é nem dimensionar, eu fiquei com a impressão na hora que eu vi o filme, né? Mas agora também não. E lembrei dessas cenas, né, dela jogando água e você lembrou até melhor que eu. Na verdade, eu já não lembrava direito, eu achei que na segunda vez, quando a cara dele queimava, ela tinha queimado a cara dele com maçarico. Não tem nada a ver, ela pegou e realmente era um líquido inflamável lá. E você vê, né, que quando mostra também, né, quando ele quer papar lá a mãe dela, ele quer chapuletar lá com a mãe dela lá, que ela ainda tá presa ali no porão ali do barco, que ela já tá procurando alguma coisa, né? Uma forma de se soltar e tal, e acaba encontrando aquele líquido ali, né? Sim. E também eu reforçando aqui uma dica, ó, Guitardo, quem gosta de filmes de terror, eu recomendo Um Drink para o Inferno, apesar que não tem nada a ver a pegada com esse daqui, mas temos a presença da Juliette Lewis, né, que ela tinha praticamente quase a mesma idade, né, que eu acho que é de 95 ou 96, se não me falha a memória, né? E dando uma pesquisada aqui, tem um outro filme aqui também que me chamou a atenção, que tá ela no elenco, que é Assassinos por Natureza. Só vou dar uma lida aqui, ó, Guitarra, na sinopse, de repente até você se interessa. Tá dizendo aqui, né, Mickey e Mallory não são um casal típico. Após matarem o pai abusivo dela, eles embarcam em uma viagem sangrenta que faz mais de 50 vítimas. O casal costuma deixar, entretanto, uma pessoa viva para que ela possa contar todos os detalhes do massacre. Isso os elevam a queridinhos da mídia sensacionalista, personificada no ambicioso jornalista Wayne Gale. Perseguidos pelo implacável detetive Jack, Mickey e sua amada finalmente... o cara já dando, o final do filme aqui. Olha. Esse final eu não vou ler aqui, né? Mas parece interessante aqui, né? E esse filme aqui é de 94, né? Acho que provavelmente escalaram ela aqui pelo sucesso que ela teve nesse Cabo do Medo aqui, né, Guitarra? Exatamente. Eu vou ver também de volta, porque esse do Drink no Inferno, eu só lembro de coisas muito específicas, assim, cenas muito pontuais, mas eu não lembro da história, do enredo, não lembro de coisas essenciais do filme. Eu não lembro de nada, porque de fato não cheguei a ver, né? Eu também vou entrar na lista dos filmes que eu tenho que ver, né? Porque também é um filme como você falou, né? Dos anos 90 e passou já da hora de eu ver, né? Existem alguns filmes lá que são considerados clássicos, todo mundo comenta e que eu ainda, que agora não tô lembrando de cabeça, não lembro de nenhum, assim, mas e eu também tô devendo de ver e tenho que ver qualquer hora dessa. Então eu vou assistir, gostei dessa dica do psicólogo, vou assistir também. E realmente, né, agora, também aquilo que eu falei... Desculpa, Guitarra, interromper aí. O livro você chegou a ler? Não cheguei a ler, mas fiquei com eu vi que a versão em português dele se chama O Cabo do Medo mesmo. Então eu vou procurar para ler, porque quem viu, né, quem leu o livro e viu as histórias acabou preferindo os filmes do que o livro, assim, por questões de como a família se comporta nos filmes ali, parece, que o pessoal diz, uma forma mais verossímil do que acontece no livro ali, né? E, se eu não me engano, o livro, quem tiver curiosidade, é de John MacDonald, uma coisa assim, o nome do cara. Tem até uma boa pedida aí pra você também fazer uma análise desse livro, Guitarra. Você que também tem um canal, né, de livros. Isso, inclusive já deixa a dica aí, pessoal, quem quiser, visite lá, é Guitar do Books ali, ele tá, inclusive ele tá mencionado, não, se você for no meu canal aqui, no Guitar Songs, ele tá ali como um dos canais em destaque ali, dá para conferir, eu já fiz análise de alguns livros aí muito bons, né? Outros nem tanto, mas esses que não eram muito bons eu já também dei uma nota tosca no final, para compensar ali a leitura ruim que eu tive ali, né? E eu acho que é isso. Você lembra de mais alguma coisa relevante, assim? Não, só um outro comentário aí, é que o Guitardo, naquele canal dele de livros, ele fez uma análise dos livros do Jurassic Park, né? Então é bem interessante, para quem gosta dos filmes e não lê os livros como eu, ter uma ideia de... Teve muita coisa diferente lá, então fica essa minha dica aí para vocês conferirem esses vídeos aí. Exatamente, pessoal. Eu deixo a dica aí, quem quiser dar uma visitada lá. Aí, aproveitando também, antes de encerrar, né,
já aproveita, já comenta a respeito dele. Quem não sabe, eu esqueci de falar, né, pessoal? O Oswaldo aí, a gente já grava vídeos há alguns anos, e ele tem um canal dele, né, especializado ali em crítica de filme, cinema e tal, e às vezes também a gente já debateu ali, ou mesmo ele, no vídeo solo, vídeos culturais e tal. Então, se quiser também aproveitar, falar do seu canal, com você. Isso, quem não conhece, dá uma visitada lá no meu canal, Oswaldo Potenza, analisando filmes, que tem diversas análises nesse estilo que a gente fez aqui, né? E o Guitardo, frequentemente, também já participou de diversas análises, né? Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, né? E vejo vocês no próximo. Também é o seguinte, se você gostou dessa análise aí, você gostou do nosso comentário, deixe sugestões aí de vídeos, né? Desculpe, de filmes aí que vocês gostariam que a gente comentasse, que a gente fizesse uma análise aí, que a gente vai, conforme for, a gente dá uma estudada aí, a gente pode, no futuro aí, talvez até gravar. Beleza, galera? Então é isso aí, um abraço. Falou! O defensor que traiu seu cliente o deixou ser preso, consciente, mas o analfabeto estudou, fez da cadeia sua escola, se especializou em direito, e agora ele está solto, e o estrago está feito. De volta às ruas, pronto para se vingar. Ele não vai deixar barato e vai fazer o advogado pagar o preço por lhe atraiçoar. Não há pra onde fugir.